E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje o que eu vou trazer para vocês é um reporte aí do nosso regional de São Paulo aí, que é o maior regional que tem aqui no Brasil e que aconteceu ontem, dia 23 de fevereiro, sediado aí pela Epic Game. E a gente teve diversas coisas interessantes aí nesse torneio, decks completamente diferentes do esperado que conseguiram alcançar esse resultado, assim como decks esperados que acabaram não conseguindo alcançar um resultado tão bom. A gente vai dar uma olhada aqui nesses decks do top 8 e a gente vai dar uma debatida em como isso reflete o nosso formato atual aqui no jogo. Então, bora lá, gente. Bom, como comentado, o regional foi ontem aí, dia 23, sediado pela Epic, e o torneio teve um pouco mais de 200 jogadores, se não me engano foi algo em torno de 230, não tenho o número exato na minha cabeça, mas a gente teve aí 8 rodadas, portanto, e essas 8 rodadas acabaram sendo divididas da seguinte forma: a gente teve 3 rodadas aí, teve uma pausinha para o almoço ali de meia hora, a gente teve mais 3 rodadas e depois teve uma pausa por conta de falhas técnicas, uma pausa de 3 horas até que rolassem aí as duas últimas rodadas. Então, foi um torneio especialmente maçante para as pessoas que jogaram, e aí inclusive teve aí muitos problemas por conta disso, porque eu vi muita gente que tava com colocação boa no torneio e que acabou tendo que desistir, por exemplo, porque tinha que ir embora, porque o ônibus já estava dando horário, e aí esse atraso acabou sendo muito problemático aí, né? Infelizmente a gente teve uma pausa técnica aí muito demorada. Essa foi a primeira vez, inclusive, que eu lembro de ter um torneio assim. Esse regional com certeza vai ficar marcado aí por conta dessa falha. Mas o torneio conseguiu aí ser concluído e a gente viu aí os 8 decks que acabaram se consagrando aí dos melhores decks do torneio aí. Vamos dar uma olhada. Em oitavo lugar, a gente teve aqui o Kelvin Shibuya, que jogou com o seu Buster Blader Blue Eyes. Então, olha que deck diferente aí, ninguém nunca nem ouviu imaginar aqui que eu falaria que um Buster Blader entrou aqui no top. E como vocês podem ver, então, essa estratégia de Blue Eyes aí, que joga bastante defensivamente, com recursos mais farmados do que jogadas extremamente fortes, combinou aí muito bem com a estratégia de Buster Blader, que tem as traps aí que fazem o Synchro e a fusão, que geram um lock muito interessante, muito difícil de altar. Combinados aí com a surpresa desse deck aparecer, a gente teve um ótimo resultado do Kelvin aí, meus parabéns. Ficou em oitavo com este deck aí. E em sétimo colocado a gente teve algo muito parecido disso, que foi o Alan Barros com o seu Mimigol Castira. Também um deck bastante diferente, também um deck bastante retrancudo e que a gente consegue ver aqui que realmente é possível jogar com decks lentos nesse formato. É possível a gente fazer estratégias mais defensivas que usem até mesmo um número reduzido de techs e que a gente consegue ter bons resultados. No caso aqui do deck de Mimigol, ele tem o super trunfo do Shifter, que ganha muitas partidas, e essas cartas aí mais defensivas como um todo são muito difíceis de altar se você tiver com uma estratégia muito mais focada em hand trap, e aí você mata muitas cartas do oponente, né, como por exemplo Nibiros e coisas do gênero, que acabam não sendo tão boas contra essa estratégia. E agora em sexto colocado a gente teve aí o Luiz Paulo, que jogou de Trap Tricks, e mais um deck bastante diferente aí do esperado, nem parece que eu tô falando do formato Raizial, né? E em sexto colocado aqui a gente teve mais esse deck diferenciado, também um deck relativamente lento dentro de sua estratégia, entretanto com um pouco mais de push, mais voltado para um perfil de combo, entretanto aí um deck ainda assim bem interessante. Em quinto colocado, aí a gente teve o Gabriel Toquetão com o nosso Raizial Mitsurugi. Aí já voltando agora um pouco mais para o que a gente imaginaria que aconteceria no torneio, esse Raizial Mitsurugi apareceu bastante, inclusive eu vi bastante Raizial com Mitsurugi no torneio, e esse aí foi o único que conseguiu aí, converteu bastante para entrar no top. Então, uma estratégia extremamente sólida, mas inclusive interessante aí de ter entrado somente um no top.
Em quarto colocado, a gente teve aqui o Guilherme Sartori com o seu deck de Malice. Malice aí, então, também um dos dois decks aí, junto com o Raizial, decks mais esperados de se ver. E, de fato, aqui, agora no top 4, a gente vai ver só esses decks. Então, em quarto colocado, teve aí o Guilherme com o seu Malice. Em terceiro colocado, foi o Vinícius Curcio com o seu Raizial com Fiendsmith. E, em segundo colocado, o Guilherme Veríssimo com o seu Raizial puro. E aí, por fim, em primeiro colocado, campeão do torneio, Felipe Uras com o seu Malice, se não me engano, com o Sky Striker. Então, os 4 decks de cima aí sim foram os clássicos aí, 2 Malice, 2 Raizial, uma versão de Malice com o Sky Striker, a outra versão de Malice comum, entre aspas, né? E os Raizial, um puro, um com Fiendsmith. Bom, a discrepância entre esses decks e os decks que ficaram no top 8, ela na verdade não é muito grande, né? Porque as pontuações são muito parecidas e qualquer detalhezinho ali poderia ter jogado algum deck ali do top 8 mais pra cima ou do deck do top 4 mais pra baixo. Então é bem surpreendente a gente ver tão alinhados, tão parelhos esses decks como Malice e Raizial, juntamente aí com Traptrix, Mimigo, Blue Eyes. Então são decks aí tidos como realmente inferiores nessa linha. Então meus parabéns aí aos jogadores desses decks mais estranhos que conseguiram acessar aí o top 8, e também meus parabéns aos que chegaram aí no top 4 com suas máquinas aí mortíferas do nosso formato atual. Agora, pensando sobre o reflexo disso do nosso formato, tem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, mas na verdade tem 2 decks que acabaram aparecendo bastante, principalmente se você jogou o torneio, você olhava pra direita tinha um, você olhava pra esquerda tinha um, você olhava pra frente tinha outro, e esses decks acabaram não conseguindo converter pra esse torneio. Isso é bastante interessante, né? Um desses decks aí é o próprio deck de Blue Eyes, então o Blue Eyes aí não conseguindo converter tão decentemente nesse torneio, porque o Blue Eyes Buster Blader tem uma estratégia extremamente diferente da do Blue Eyes puro, e esse Blue Eyes aí com o Primite, né, ele acabou não convertendo e realmente tinha muita gente. Eu mesmo joguei contra 2 Blue Eyes e apesar dessa presença massiva do pessoal de Blue Eyes, somente o Shibuya aí que conseguiu com o seu Buster Blader fazer aí um resultado bom. Então o Blue Eyes foi um deck que para esse torneio, sinceramente para mim, que ele flopou muito. Eu comentei inclusive nas minhas aulas pré-torneio com o pessoal que estava querendo se preparar demais para esse Blue Eyes, que eu falei, cara, vai ter muita gente, mas eu acho que o pessoal vai acabar perdendo aí nessas primeiras rodadas e mais pra frente você mal vai enfrentar Blue Eyes. E de fato foi o que aconteceu. O Blue Eyes aí no torneio de muita gente, um deck tão representado, não ter nenhuma pessoa ali dentro do top com essa estratégia, mostra que essas cartas de Primite aí talvez realmente não sejam tão fortes e que a engine de Blue Eyes talvez não tenha tanto potencial assim. Além disso, a gente teve um outro deck aí, que inclusive foi o deck que eu joguei, que acabou não conseguindo nenhum entrar no top 8, que é o deck de Crystron. O deck de Crystron também, você olhava para todos os lados, tinha alguém jogando de Crystron. Tanto o Blue Eyes quanto o Crystron, decks bem baratos aí, né, que infelizmente não conseguiram converter. E isso talvez aí diga bastante sobre esse formato que acaba gerando uma qualidade muito grande aí para esses decks, né? Para esses decks mais fortes, mas que esses decks aí mais baratos, eles realmente têm muita dificuldade de acessar o top aí, né? Então, talvez a gente tenha que ter uma estratégia um pouco mais diferente, um pouco mais ousada. Tanto é que decks como aí o Traptrix que eu comentei, o Mimigo que eu comentei, até mesmo o Blue Eyes com o Buster Blader aqui, né? São decks extremamente baratos também comparados aos decks mais fortes do formato aí. Mas eles são estratégias extremamente inesperadas se for comparar aí, por exemplo, com o Crystron, que é um deck que todo mundo já tá sabendo o que faz, todo mundo aí já está jogando bastante contra e que foi visto bastante no torneio também. Então talvez a ausência desse fator surpresa afete bastante o resultado, tanto do Blue Eyes quanto do Crystron, que todo mundo estava muito bem preparado, né? Então bastante interessante aí a ausência desses decks. Então, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse reportezinho curto aí dos decks do top e dessa reflexão aí sobre os decks que acabaram não conseguindo converter tão bem. E muito obrigado a todos que viram até aqui. Até uma próxima.